dia, com muita alegria no Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãos, eu quero trazer uma mensagem, uma palavra tremenda, poderosa, que está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Você que tem a Bíblia aí, abra aí, ou no tablet, ou no seu computador, que diz assim, Malaquias 3, versículo 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, nesse texto sagrado, nós vamos aprender que nós somos chamados para fazermos a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa. O próprio Senhor, irmãos, estabelece a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. O que o profeta Malaquias estava fazendo aqui, uma advertência que Deus tinha escolhido o povo de Israel para ser o seu povo. E nós entendemos que nós somos o povo de Deus nos tempos atuais, irmãos. Então nós somos chamados para fazer a diferença. Na antiga aliança, olha o que Deus falou, irmãos, através do profeta ou do rabino Moisés, que diz assim lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 4 a 6. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Irmãos, olha a diferença que Deus fez aqui. Deus escolheu ali na antiga aliança, irmãos, aleluia, escolheu Israel como povo seu, e hoje na nova aliança, nós devemos também entender que através da crucificação de Cristo, Deus nos escolheu, Deus não fez acepção de pessoa, Deus não fez separação não, Ele só faz a separação daquele que dá ouvidos à sua voz. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus e ficamos atentos àquilo que Deus tem para nós, ali nós estamos entendendo que nós temos um Deus Pai que tem nos guiado, nos levado a receber bênçãos, a receber vitórias, a receber conquistas. Para isso, nós devemos ser diligentes, ouvintes à voz do Senhor. Então Deus nos chamou hoje, irmãos, para fazer uma diferença numa terra corrupta e perversa. Você foi chamado para ser diferente. Você foi escolhido por Deus, irmãos. Não foi por acaso que Deus te escolheu. Deus tem um propósito para realizar na tua vida. Lá no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 23, o próprio Senhor Deus deixou bem claro a diferença que ele fez diante de Faraó. Ele falou assim, fareis distinção entre o meu povo e o teu povo. Olha o que Deus tremendamente, através de Moisés, falou para Faraó, o grande Deus daquela época. Faraó, para aquela época, irmãos, ele era o rei da terra, ele era o senhor de todos os povos, porque Faraó era um grande ser intocável, que nem todo mundo se aproximava dele. E naquela época ele era intitulado como grande Deus. Então, para nós, irmãos, nós temos que entender que nós temos um guia, um mestre a ser seguido, que é o próprio Jesus Cristo. Então, quando ele chega diante de Faraó, ele fala assim, eu vou fazer distinção entre o meu povo e o teu povo. Olha só a diferença. Hoje Deus está fazendo a diferença na tua vida, e você tem que fazer a diferença entre a diferença. Então, o tema desta mensagem pode ser o diferente para fazer a diferença. Eu tenho que ser diferente no meio de um povo ímpio, eu tenho que ser diferente na roda dos escarnecedores, apesar que eu não devo me assentar com eles, mas eu tenho que fazer diferença, eu não tenho que ser como eles. E as pessoas hoje, elas não fazem essa distinção, elas acabam se tornando igual ao mundo, ela acaba se tornando a fórmula que o mundo dá. Mas todo mundo está sendo assim. O que tem eu falar uma piadinha? O que tem eu beber uma bebidinha, uma cervejinha com os amigos, um uísque ou um champanhe no final de ano? Irmãos, o que mais eu vejo a diferença, ou não vejo a diferença, é quando você vai na festa de crente, irmão.
Aí sim. Aí quando você vai no aniversário, no debutante, ou num casamento, aí você vai ver a diferença. Você vai falar assim, nossa, olha o irmão como ele tá sambando, olha o irmão como ele tá dançando aquelas músicas do mundo. Olha, o irmão tá bebendo, o irmão tá fumando. Nossa, ele não é crente, ele não é pastor, ele não é bispo, ele não é sacerdote, ele não é um diácono, não é um levita, não é adorador. É, irmão, é na festa que nós vamos ver a distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Já participei, eu, minha esposa, minha família, já participamos de muitas festas, casamento, baile de debutante, formaturas, né? Aniversários, casamentos. Meu Deus, quando se toca aquelas músicas então, papai querido, aí que nós vamos ver quem é aquele que faz a diferença e aquele que não é. Olha o julgamento acontecendo também, mas a gente já tem esse pré-julgamento em nossas vidas, mas a gente começa a ver a diferença, irmãos. E quando nós participamos de festa, a nossa mesa é uma mesa separada, a gente fica ali num cantinho, tomando nosso refrigerante, comendo nosso salgadinho, né? Agora você vê na mesa de uns ali, os irmãos, você vai falar assim, meu Deus, olha lá, tá tendo aquelas batidinhas de licor, né? Olha o irmão bebendo cerveja, aí o irmão fala assim, não, mas é um evento, é uma festa. Aí que nós vamos ver quem é que faz a diferença. Quem é que está fazendo diferença nesse povo, nesse mundo tão corrompido e perverso, irmãos? Lá em Tito, irmãos, capítulo 2, versículo 14, está escrito que a igreja do Senhor é um povo exclusivamente seu, especial e zeloso de boas obras, irmãos. Cadê o povo da boa obra aí? Dá um glória a Deus. Cadê o povo que arregaça a manga aí para fazer a obra de Deus? Ou você só está aí recebendo a palavra e não está entregando nada para o Senhor? Né? O profeta Malaquias, muita gente só fala de Malaquias, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Só prega sobre isso. Mas o profeta Malaquias está dando uma exortação que Deus está fazendo uma diferença aqui. Você foi chamado para ser diferente, para fazer a diferença num povo diferente, ou ser diferente num povo que faz toda a diferença, irmãos. Oh, maravilha, hein? Nós temos algumas questões de homens que fizeram a diferença na sua geração. Enoque fez a diferença na sua geração, porque ele andava com Deus, está lá no livro de Gênesis capítulo 5, do versículo 22 ao 24. Enoque fez a diferença, irmãos, porque ele andava com Deus. Será que nós estamos andando com Deus, irmão? Será que só nós estamos andando com Deus quando nós estamos na igreja? Eita, Deus está falando, hein? Será se eu estou fazendo a diferença quando eu estou no meu trabalho? Será se eu faço a diferença quando eu estou no meio dos meus parentes? Irmãos, Deus está falando forte aqui, hein? Deus está falando de uma maneira tremenda. Será se eu estou sendo diferente mesmo ou estou sendo igual a todo mundo e só faço a diferença na igreja? Para ser crente na igreja, irmãos, todo mundo é. Para fazer essa diferença na igreja, todo mundo é santo. Se olha para a cara do irmão, é cara de santo. Você vê a cara do irmão, é santo. Aí igual você vê o irmão na rua, você vê o irmão lá no seu trabalho, desculpa. Aí você vê o irmão no meio de um povo corrupto e perverso, para fazer a diferença, eu tenho que ser igual a eles, senão eu vou ser discriminado. Irmão, é melhor ser discriminado pelo mundo, é melhor ser discriminado, ou o próprio Deus vai discriminar você? Será que Deus pode fazer uma separação e falar assim, você, para mim, está sendo morno, e morno Deus só lê em Apocalipse que ele vai vomitar da sua própria boca. Irmãos, e aí? Enoque fez uma grande diferença. José fazia diferença em qualquer ambiente que vivia, irmãos, porque ele era um homem sábio e ajuizado, ele tinha o Espírito de Deus, irmãos, e o Senhor era com ele. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 até o 23, e do 41 ao 38 e 39. Irmãos, o que aconteceu com a vida de José, irmãos, foi uma situação totalmente atípica entre uma família, discriminado pelos irmãos, mas amado pelo seu pai. O pai dele amava ele, mas os irmãos não, porque o pai o amava de uma tal maneira que os irmãos se sentiam completamente isolados do amor do pai.
Mas José, ele passou por situações diferentes, mas ele tinha o Espírito de Deus, irmãos. Levanta a tua mão e fala assim: eu tenho o Espírito de Deus, eu vou fazer essa diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso, irmãos, é necessário você resistir àquilo que o mundo tanto tem nos oferecido. O mundo tem oferecido tantas coisas. O mundo tem oferecido tanto prato de lentilha, irmãos, como foi pregado na live de quinta-feira com a minha esposa, a pastora Ana. Irmãos, então o que nós devemos fazer? Resistir todas as tentações. Todos nós somos tentados, irmãos. Não é porque nós somos pastores, pastor é tentado. Não é porque você é um adorador, você é tentado. Não é porque você aceitou Jesus, você vai ser imune à tentação, você vai ser tentado, irmãos. Eu tenho que fazer resistência a ela. Aí sim. Aí Deus vai ver, esse eu separei para ser o meu povo. E aquele não, aquele eu separei. Então, para que isso, irmãos, possa entender que eu preciso fazer a diferença no meio dos diferentes, irmãos. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer exclusão daquilo que não me agrada. Se você tem o Espírito de Deus, Deus vai estar falando com você. O Espírito Santo nos dirige, nos orienta. Ele nos leva a alguns lugares para que nós possamos ser livres, sim, dessa situação. Mas enquanto eu estou no meio deles, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que falar, aquele lá é crente. Aquele lá não ouve tal coisa. Aquele lá não fala palavrão. Aquele lá não fala isso, não fala aquilo. Ele tem uma postura diferente, uma postura de uma pessoa realmente que a gente tem que aplaudir. Louvado seja Deus. As pessoas têm que ver Deus em você, irmão. As pessoas têm que olhar para nós e falar: opa, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, que não se intromete nas fofocas, nas coisas alheias, na vida dos outros, não fica na casa de um, não fica na casa do outro. A Bíblia fala lá no livro de Salmos, meu irmão: retira o teu pé da casa do teu vizinho para que não enfades de ti. Amém, meus irmãos? Que Deus seja engrandecido e louvado. Então, diferente para fazer a diferença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus seja engrandecido nessa situação, irmãos. Que Deus possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. A paz do Senhor Jesus. Tenha um ótimo dia para a honra e glória do nosso Deus. Glórias ao Senhor. Um ótimo dia. Shalom.